Boa tarde. Eu queria iniciar essa minha participação agradecendo ao professor Laranjeiro, presidente da SPDM, com quem eu tive uma convivência muito boa quando ele era interno do 6º ano. E quero agradecer carinhosamente a EPMista Solange, primeiro pelo emocionante convite que ela me fez. Eu realmente fiquei muito emocionado. E pelo carinho, pelo apreço com que ela me conduziu até esse momento, que é um momento muito importante da minha vida. Para eu iniciar essa minha fala, eu utilizei de uma forma didática uma divisão da minha vida nesses quase 80 anos. Eu tive 3 atividades mais importantes. A primeira como médico e cirurgião. A segunda como professor e a terceira como escrivinhador. Mas o mais importante de tudo isso é que essas 3 atividades, elas são absolutamente vinculadas, inseparáveis, tanto da Escola Paulista como do Hospital São Paulo. E o meu namoro com a Escola Paulista de Medicina, ele é muito precoce, muito mais precoce do que qualquer um de vocês possa imaginar. Nos anos 50, eu devia ter por volta de 10, 11 anos, e eu costumava vir passar férias na casa de um tio que morava à rua Pedro de Toledo, 394. E na calada da noite, munido de uma lanterna, eu e os meus primos vínhamos à Escola Paulista de Medicina à noite e através das frestas das janelas do laboratório de anatomia, nós ficávamos observando e admirando os cadáveres que repousavam sobre a laje de mármore. Esse foi meu primeiro namoro com a Escola Paulista de Medicina. Em 1962, tendo eu terminado o meu curso científico, eu fui fazer vestibular. E não sei explicar, ou pelo menos não tenho uma explicação mais concreta, eu queria estudar fora. E eu fui para o Rio de Janeiro e fui fazer vestibular na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, onde as provas eram eliminatórias. E eu fui eliminado na penúltima prova, que é a prova de Química, por um erro realmente inocente meu. Voltei para São Paulo, estava disposto a fazer um ano de cursinho e tentar novamente o vestibular. Por convite ou por estímulo do meu irmão, a Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, que era uma faculdade federal, não havia preenchido as suas vagas. E iria haver uma segunda chamada para preencher as 22 vagas restantes. E eu fui para Uberaba, fiz o vestibular e passei em último lugar. E decidi ir para Uberaba, onde eu fiz o meu curso de medicina.
tenho por essa faculdade uma paixão imorredora, mas esse não é o momento para falar dessa minha primeira paixão. Durante o curso de medicina na Faculdade do Triângulo Mineiro, durante os períodos de férias, eu voltava para São Paulo. E, como eu já falei anteriormente, pela proximidade com a casa do meu tio, eu comecei a conhecer um pouco mais a Escola Paulista de Medicina. Eu aproveitava as minhas férias, meio de ano, fim de ano, e vinha ao Hospital São Paulo, onde eu frequentava as enfermarias do segundo e do terceiro andar, e que eram conhecidas como a enfermaria dos residentes. E lá eu participava das visitas, das discussões de casos, tanto no período da manhã, como no período da tarde. E no final da tarde eu ia para o pronto-socorro e acompanhava a assim chamada passagem do plantão, que era extremamente rica em ensinamentos. Como ave que volta ao ninho antigo, no sexto ano, internato, eu vim para a Escola Paulista de Medicina. As duas faculdades, tanto a Faculdade Federal do Triângulo Mineiro quanto a Escola Paulista, eram duas faculdades federais. E havia um intercâmbio. Na verdade, a Escola Paulista oferecia algumas vagas para os doutorandos ou sextoanistas no internato, não é? E a escolha era por um critério baseado no currículo. E eu tive a felicidade de ser escolhido e vim fazer o sexto ano na Escola Paulista de Medicina. Bem, isso foi um fato muito marcante na minha vida, e aquele namoro dos 10 anos de idade e os encontros durante o curso se consolidou com o meu internato na Escola Paulista, no Hospital São Paulo. Aqui eu conheci muitos amigos, ficamos tão amigos. Eu fui recebido como se eu fosse um filho adotivo desejado. E isso é tão verdade que o meu nome, embora eu tenha sido graduado na Faculdade do Triângulo Mineiro, o meu nome consta na placa dos formandos de 1967 da Escola Paulista de Medicina. Aquela placa que fica no complexo da anatomia, e o meu nome está lá junto com os alunos da Escola Paulista de Medicina. Eu tenho um orgulho muito grande desse meu espaço junto com os EPMistas. Terminado o sexto ano, eu vou confessar para vocês, eu estava absolutamente perdido. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia se eu fazia residência de clínica, de cirurgia, se eu não fazia nada, eu estava realmente perdido. E foi aí que eu tive uma surpresa, a princípio, extremamente desagradável. Eu fui convocado para servir nas Forças Armadas. Confesso para vocês que eu não gostei, mas não tinha o que questionar. Eu tive que escolhi a Força Aérea. E durante um ano, o ano de 1968, eu servi na FAB, na Força Aérea Brasileira. Período extremamente
rico em viagens, em cultura, Xingu e assim por diante. Foi muito bom do ponto de vista de humanista. E muito melhor ainda, porque esse período fez com que eu amadurecesse e decidisse realmente o que eu queria fazer, quem eu queria ser. E no fim do meu estágio na aeronáutica, eu tomei uma decisão. Eu quero ser médico, eu quero ser cirurgião e eu gostaria de fazer residência na Escola Paulista de Medicina. Bem, foi aí que eu me inscrevi para concurso para residência na Escola Paulista e no Hospital dos Servidores Públicos do Estado. Eu passei nos dois, mas o mais interessante é que, mais uma vez, eu passei na Escola Paulista em último lugar. Eu gostava do final da fila. E não tive a mínima dúvida na escolha e vim para a Escola Paulista, onde eu reencontrei alguns colegas de internato, que também tinham ido para as Forças Armadas, e encontrei outros amigos. Eu vou dizer para vocês, foi o período mais feliz da minha vida. As lembranças são tantas e tão boas que eu me permitiria ficar aqui por horas e horas e horas recordando os meus anos de residência. Foram realmente maravilhosos. Mas alguma coisa que eu não posso deixar de relatar foi que nesse ano, ou nesse início de ano, eu conheci o meu colega José Carlos Delgrande, conhecido nas ordens extremistas como Buru. Foi quando eu conheci o Buru. E colegas do primeiro ano de residência, nós nos tornamos amigos, nós nos tornamos irmãos. E essa amizade gerou uma união, quase uma sociedade, alicerçada em dois pilares. O primeiro, a palavra, e o segundo, o fio do bigode. Naquela época, nós dois usávamos bigode. Hoje ele abandonou e eu continuo, mas a nossa amizade, a nossa união permanece por quase meio século. Fiz os primeiros anos da residência, primeiro, segundo, terceiro, e fiz a opção pela gastrocirurgia. Eu precisava sobreviver, não é? Então, arrumei algumas atividades fora, que eram praticamente todas à noite, para que eu pudesse me dedicar à Escola Paulista durante o dia. E também fui atuar como chefe do pronto-socorro, chefe da nossa antiga e querida, inesquecível Porta. Era a porta do Hospital São Paulo. E fui chefe de plantão por alguns anos, talvez 3 ou 4 anos. Mas logo a seguir eu me incorporei à gastrocirurgia. E na gastrocirurgia eu permaneci até 1977 como voluntário. Período esse que realmente eu me entreguei à disciplina, à Escola Paulista, ao Hospital São Paulo, e quase 10 anos após a minha formatura. Eu formei em 67 e até 77 eu permaneci na gastrocirurgia como assistente voluntário não remunerado.
esta é a minha qualificação no certificado que eu recebi após 10 anos de trabalho sem remuneração. Mas, talvez por reconhecimento ao meu trabalho, e os meus orientandos que ainda estão em atividade na escola, são muitos deles, eles são testemunha de como eu me entreguei durante esse período. Mas terminado esse período, 77, eu fui realmente contratado como assistente da gastrocirurgia. Naquela época havia assistente 1, 2, 3, 4. Depois, por concursos, eu fui para adjunto, também 1, 2, 3, 4. E, finalmente, para professor associado, mediante análise de currículo. E essa trajetória se estendeu até 2012, quando, tendo completado 70 anos, eu fui aposentado na compulsória. Bem, durante todo esse período, eu tive duas atividades ou dois episódios muito, muito marcantes na minha vida. O primeiro dele, eu calculo que por volta de 1985, eu tinha um pouco mais de 40 anos, 43, 44 anos. Eu ainda era bastante jovem e atuava na gastrocirurgia no grupo de fígado, vias biliares e pâncreas, cujo chefe era o meu amigo, meu querido, meu professor, meu mestre, e talvez um dos maiores na minha ótica, o mais técnico dos cirurgiões que eu conheci andando por esse mundo. O professor Pedro Alberto Jorge Faria, conhecido por nós como o querido Pedrinho. E numa tarde eu encontro com o Dr. Pedro no pátio do Hospital São Paulo, e ele vem a mim e diz: Tarcísio, eu estou chegando do RH da Escola Paulista, e passei pela diretoria também, e acabo de assinar a minha aposentadoria. Aquilo foi um choque para mim. Falei, como, doutor Pedro, eu sou tão jovem? Ele falou, já assinei a minha aposentadoria. Eu quis argumentar, mas ele era muito firme e ele não aceitava muito a argumentação. Ele falou, já está assinada a minha aposentadoria. Mas eu preciso dizer para você que é muito provável que você seja convidado para assumir a chefia do grupo, porque eu já disse ao professor titular que você é o mais qualificado. Eu falei, mas professor, eu não tenho experiência, eu estou começando. Eu já disse, você deve assumir a chefia no meu lugar. E eu tenho certeza que você vai desempenhar a contento. Eu acredito em você. E ele realmente acreditava em mim, mas aquilo para mim foi uma carga muito grande. Eu era muito jovem e muito inexperiente. E não era titulado. Mas realmente o convite se concretizou e eu assumi a chefia do grupo de fígado, vias biliares e pâncreas. Por conta disso, eu tive que estudar muito. Eu estudava todos os dias. Fígado, vias biliares e pâncreas. E mais do que estudar, eu passava visita em todos os doentes do grupo, todos os dias da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados. Isso eu fiz durante muitos e muitos anos. Talvez uns 25 ou 30 anos. Mas o ponto alto disso é que, uma vez por semana, na terça-feira, às 10 horas da manhã, nós tínhamos a visita do grupo, a enfermaria, com discussão do caso e orientação e condução.
E a essa visita compareciam professores muito mais experientes e qualificados do que eu. Entre eles o professor Davi Rosenberg, o professor Jesus Panchacon, o professor Antônio Figueira, mas eu era o chefe do grupo e eu que tinha que conduzir a visita. E foi um período muito profícuo, muito. Eu aprendi muito, eu aprendi a ouvir a opinião dos outros, a mudar de opinião, a aceitar sugestões diferentes das minhas. Foi um período maravilhoso. E também aconteceu um outro episódio, isso em 1989. Eu fui chamado ao departamento de cirurgia e o chefe do departamento, o professor Pedro Gereto, foi muito incisivo comigo. Falou: Tarcísio, a Escola Paulista precisa fazer transplante de fígado. Eu até brinquei, falei: e daí? Ele falou: daí que a USP já está fazendo o transplante de fígado, o Hospital da Criança da USP também já está fazendo o transplante de fígado, algumas instituições privadas já estão se preparando e a Escola Paulista tem que fazer transplante de fígado. Não pode ficar a reboque das outras. Eu falei: tudo bom, professor, mas aonde eu entro nisto? Ele falou: você entra nisso como o responsável por instalar o programa de transplante de fígado na Escola Paulista. Eu falei: mas professor, eu não tenho a mínima condição. Nem eu, nem o nosso grupo. Nós temos muita experiência em cirurgia de fígado, de vias biliares e de pâncreas. Mas nós estamos começando a estudar um pouco de fígado agora. Não temos a mínima condição. Ele falou: olha, você foi escolhido. Porém, se você declinar do convite, nós já temos a pessoa que virá para implantar o programa de transplante de fígado, só que é de fora da faculdade. Mas ele virá. Então você tem que decidir. Bem, durante a minha vida eu aprendi uma coisa: nunca tomar decisões muito importantes sob pressão, naquela angústia, naquela indecisão, tomar uma decisão. Então o que eu fiz? Professor Gereto, vamos fazer o seguinte: o senhor me dá uma semana para eu pensar, para eu me informar sobre o que é isto. E aí, daqui uma semana eu venho para dizer para o senhor qual é a nossa decisão definitiva. Eu saí daquela sala realmente conturbado. Aí o que eu fiz? Eu liguei para 2 colegas meus, amigos, que eu vou dar o nome, eu vou citar poucos nomes nessa entrevista, mas esses 2 eu preciso citar porque eles foram muito importantes e talvez eles não saibam a importância que eles tiveram. Um deles jamais saberá, porque faleceu. Liguei para o doutor Paulo Chap e o doutor Eduardo Carone, o Carone já falecido precocemente. Os 2 tinham estado em Pittsburgh por período de 1 ou 2 anos e haviam implantado o programa de transplante de fígado no Hospital da Criança, na USP. E eles me disseram o que era o programa de transplante de fígado, a grandeza desse programa, as dificuldades que eles enfrentaram, as limitações de toda a natureza. E eu fiquei meio desestimulado. E olha que eles tinham estado quase 2 anos em Pittsburgh. O que eu fiz? Eu liguei para 2 colegas meus da GAS, cirurgia, mais novos do que eu, um pouco mais novo que eu, e o outro bem mais novo que eu, mas que já eram assistentes da disciplina. E numa reunião a 3,
nós decidimos que aceitaríamos a missão impossível, desde que fossem nos dadas algumas condições, algumas prerrogativas. São tantas que, se eu for citá-las, eu ficaria muito tempo aqui. Mas uma era fundamental. Todos nós três tínhamos um vínculo com o INSS. Éramos concursados e tínhamos um vínculo com o INSS. E éramos os três cirurgiões em diferentes hospitais fora da escola. E uma das condições é que nosso vínculo fosse trazido para a escola, que nós fôssemos comissionados na escola, de tal forma que nós ficaríamos aqui em tempo integral, em dedicação quase que exclusiva. Ou seja, nós nos dedicaríamos ao transplante em tempo integral. E apresentei as nossas reivindicações ao professor Gereto. Falou, tudo bem, eu vou levar vocês para o diretor. Naquela época não era universidade, não era reitor. O diretor era o professor Nader Vafai. E o doutor Gereto e eu fomos ao diretor, ele apresentou as nossas reivindicações. E o professor Nader falou, tudo bom, eu vou conseguir isso para vocês. Bom, nós não tínhamos como fugir da responsabilidade. E nós fomos transferidos para cá e começamos a montar um programa, inicialmente um programa de simpósios, aulas, discussões de revistas. Olha, nós realmente nos dedicamos muito. Mas o ponto alto dessa atividade foi um programa de cirurgia experimental. Então, toda sexta-feira, às 7 horas da manhã, nós nos reuníamos na técnica operatória, no laboratório de técnica operatória, disciplina de cirurgia experimental, às 7 horas, com todo o nosso staff, que era grande. Tinham dois anestesistas, tinha uma circulante, tinha uma enfermeira e tinham 5 ou 6 cirurgiões. E operávamos 3 porcos por dia. Um é o que cedia o fígado, o outro que teria o fígado transplantado e o terceiro era o que nós usávamos como banco de sangue para transfundir durante o procedimento. E era um acontecimento que durava das 7 da manhã, geralmente até as 4, 5 da tarde, sem intervalo. Nós tínhamos o lanche à nossa disposição, nós comprávamos durante o procedimento. E essa atividade durou uns 3 anos e nós transplantamos ou utilizamos para o transplante cerca de 150 animais. Tudo isso está amplamente documentado. E foram 150 animais. No início, quase todos porcos e no final, alguns poucos cães. Nós estávamos realmente aptos, tecnicamente, a realizar o transplante. Um desacerto, um problema circunstancial fez com que os outros 2 companheiros que comigo estavam até esse momento desistissem do projeto e eu permaneci sozinho. Mas eu estava muito entusiasmado e queria muito. E aí surgiu uma oportunidade e foi minha primeira viagem curta, mas extremamente construtiva. Então, em 1992, surgiu essa oportunidade de eu ir para Buenos Aires, no hospital italiano, onde atuava o professor Santibáñez, que ficou meu amigo, e eu permaneci nesse hospital por uns 30, 40 dias,
Foi maravilhoso, foi ótimo, mas muito mais para o lado da cirurgia hepática do que para o transplante, porque era muito esporádico. E eu completei 50 anos sozinho em Buenos Aires, numa noite, tomando um bom vinho e comendo uma boa carne, mas sozinho. Voltando, eu tive uma nova oportunidade muito boa. Tivemos um convite para ir para Pittsburgh, para ficar 3 a 4 meses. E para lá fomos. Eu e um meu amigo, meu colega, meu irmão, professor Antônio Eduardo Benedito Silva, da Gastroclínica, o chamado conhecido Zé da Praia. E nós ficamos lá por esse período, eu acompanhando de manhã, tarde, noite e madrugada os transplantes que se realizavam 2 até 3 por dia. E o doutor Eduardo, mais na parte clínica de hepatologia. Foi um período maravilhoso, com um aprendizado inesquecível. No ano seguinte, em 1994, eu tive outra oportunidade, dessa feita na clínica, na Mayo Clinic, ou Clínica Mayo, pelas mãos e com a companhia do também amigo, colega, irmão, Mário Kondo, também assistente professor da gastroclínica. E eu permaneci lá esse período com ele. Mais um aprendizado muito proveitoso. E em 1996 foi o clímax do meu aprendizado em transplante. O professor Antônio Figueira, de quem eu já comentei anteriormente, me convidou para ir para Paris. Eu falei, eu não sei nem falar francês, o que eu vou fazer em Paris? Ele falou, não, eu falo francês para você. E lá fomos nós dois para o Hospital Paul Brousse, Hospital do professor Bismuth, famoso, e nós ficamos 4 meses em Paris. Só que lá eu entrava no transplante, eu participava da cirurgia, e foi um período, não dá para a gente avaliar o aprendizado. Foi realmente monumental. Ficamos 4 meses em Paris e voltamos para São Paulo. Detalhe, voltando para São Paulo, para a Escola Paulista, para o Hospital São Paulo, eu estava sozinho. E um transplante não se faz com 2 mãos. Eu realmente estava desiludido, mas não desanimado. Nesse período eu fui estimulando alguns jovens ex-residentes e eles foram para os Estados Unidos, para Pittsburgh, para Miami, para o mesmo Hospital Paul Brousse e para a Inglaterra, de tal forma que eu fui formando uma equipe com diversos matizes de ensinamento. Em 1999, eu fiz a minha última viagem para o exterior, também muito proveitosa. Dessa feita, eu fui com um ex-residente, que hoje é assistente da gastrocirurgia, que é o Adriano Miziara, e eu não posso negar o enorme mérito que ele tem no programa de transplante. Fomos nós dois para Miami, onde ficamos fazendo, como se diria assim, uma preliminar para entrar em campo. E ele já havia estado lá 1 ano, nós ficamos 1 mês e pouco, e fizemos aquela imersão e voltamos para São Paulo com o firme propósito de começar o transplante. Isso foi em 1999.
Começamos a listar os nossos pacientes e esperar que aparecesse o nosso doador. Finalmente, no dia 11 de março de 2000, nós fizemos o nosso primeiro transplante. Confesso para vocês que foi um fracasso total e absoluto. Contar a história desse transplante talvez permita que eu escreva um livro. Um livro onde seriam referidos erros, equívocos, azares, despreparo, tudo. E o nosso primeiro transplante foi um fracasso. Mas nós não desanimamos. O segundo também foi bastante conflituoso. Mas o terceiro transplante parece que foi um presente de Deus. No quarto dia de transplante, esse paciente estava na enfermaria, nós temos fotografia dele, e ele estava em condições de alta. Tamanho foi o sucesso. E aí, a partir daí, nós sentimos que nós já tínhamos decolado, e eu participei ativamente nos primeiros 25 a 30 transplantes. Inclusive, o primeiro transplante pediátrico, eu participei ativamente com o professor Sarzedas, o procedimento todo. E foi o primeiro transplante pediátrico da Escola Paulista e do Hospital São Paulo. E eu permaneci junto com minha equipe nos próximos 25, 30 transplantes, quando aí eu deixei a equipe e fui cuidar de outras atividades. A vida não permite que a gente escolha sempre os nossos caminhos. Muitas vezes ela nos coloca numa outra trilha e nós não temos como dizer que não vamos seguir. E em 1997, um ano depois que nós voltamos de Paris, o professor Antônio Figueira teve uma morte súbita por uma ruptura de aneurisma cerebral. Ele era o chefe da disciplina e eu era o chefe de clínica dele. E, ato contínuo, eu tive que assumir interinamente a chefia da disciplina. E aí começa uma fase bastante técnica minha, né? Tive que abandonar algumas atividades médicas para assumir atividades de controle da disciplina, e assim foi. E eu fiquei interinamente um ano e pouco. Depois eu fui eleito por mais 2 anos. Depois eleito por mais 2 anos. De tal forma que eu fiquei na chefia da disciplina por 5 anos. Talvez por conta dessa atividade, eu fui convidado pelo professor Enio Búfalo para ser vice-chefe do departamento. E lá eu fiquei 1 ano e meio como vice-chefe do departamento. Depois mais um mandato do Enio, e eu fiquei mais 3 anos, findos os quais, quase que por uma imposição do professor Enio Búfalo, meu amigo, a quem eu admiro e tenho em autoestima, ele praticamente me impôs um novo mandato. E aí eu fui eleito chefe do departamento por mais 3 anos. Então eu fiquei 5 anos e meio como chefe da disciplina e 7 anos e meio como chefe do departamento. E aí veio mais um convite, o qual eu declinei, mas acabou sendo uma imposição do reitor. Ele me impôs uma diretoria no Hospital São Paulo. Eu confesso que eu resisti enquanto eu pude, mas era uma imposição e eu não tive como dizer não. Eu fiquei durante 4 anos com uma das diretorias, a diretoria técnica do Hospital São Paulo, que eu confesso
como a gente costuma dizer na gíria, não era a minha praia. Eu não estava no lugar certo. Porém, desempenhei a minha função e por questões que eu prefiro não relatar, eu fui demitido no início do segundo mandato do mesmo reitor. Bem, também já estava próxima a minha aposentadoria compulsória e tudo caminhou nesse sentido e eu acho que não foi um atropelo, eu acho que foi uma consequência. E aí eu saí da faculdade, né? Pela aposentadoria compulsória. Mas eu preciso relatar um pouco da minha carreira como professor. Já que eu falei que eu fui médico cirurgião, professor e escrivinhador. Como professor, eu iniciei também muito cedo. Quando eu entrei na Faculdade Federal de Medicina do Triângulo Mineiro, eu não pagava a faculdade, era uma faculdade federal, como é a Paulista. E eu não pagava, mas alguém pagava. Quem pagou os meus estudos universitários foi o povo brasileiro. E a ele eu devo esse presente, que na verdade é impagável. Mas tudo que eu pude fazer, e ainda faço, é muito pouco pelo que o povo brasileiro fez para mim. Me deu as melhores escolas, os melhores ensinos, e eu sou eternamente grato. Mas eu precisava ajudar um pouco porque meu pai não tinha condições de bancar a República, os gastos, os livros, tudo. E eu comecei a dar aula assim que eu entrei na faculdade. Eu dava aula à noite, num colégio chamado Colégio Oswaldo Cruz. Eu dava aula no ginásio, no colegial, aulas de ciência, biologia e de inglês. Então, durante 5 anos, eu dei aulas à noite dessas 3 matérias no Colégio Oswaldo Cruz. Depois, como vocês já sabem, eu vim para a Escola Paulista e, terminada a minha residência, eu continuei com ensinamentos como voluntário, como eu já falei, e aqui eu fiquei como professor por 45 anos. Até que em 2017, 2018, eu já havia aposentado na faculdade e também decidi me aposentar como cirurgião. Até porque já tinha algumas limitações visuais. E estava encerrada a minha carreira e eu fui morar no interior de São Paulo, em Rio Claro, a 174 quilômetros de São Paulo. Numa condição que eu considero maravilhosa, maravilhosa, mas com um rótulo, carimbo, aposentado. Os primeiros meses foram gostosos, depois entra aquela rotina, monotonia, e um ex-aluno da Escola Paulista, que eu vou declinar o nome dele, o Fabrício Messetti, levou o diretor da Faculdade de Medicina Claretiana de Rio Claro na minha casa e os dois me seduziram a dar aula nessa faculdade, Faculdade de Medicina Claretiana, uma faculdade nova, bem intencionada, e me ofereceram as cadeiras de Introdução à Medicina e História da Medicina. Eu sabia muito pouco, mas como eu já tinha feito antes, eu fui estudar. Fui estudar, gostei da brincadeira, estudei tanto, preparei tantas aulas que acabei escrevendo um livro e
e um opúsculo, né? Que é a terceira fase das minhas atividades. E hoje eu sou professor dessa faculdade, me mantenho ativo, agora dando aula também de semiologia, e talvez eles me peçam para dar mais algumas matérias. Vamos ver, eu estou gostando da brincadeira. Eu realmente fui mordido pela mosca azul do magistério. Então eu continuo na ativa. E agora vem aquela terceira atividade minha, que eu já fiz referência, que é a do escrivinhador. Quando eu era jovem, devia ter uns 16, 17 anos, eu li um romance do Prêmio Nobel, Mário Vargas Llosa, chamado Tia Júlia e el Escrivinhador. No português, Tia Júlia e o Escrivinhador. Me lembro que esse escrivinhador me soou mal. Eu falei, escrivinhador? Será que essa palavra existe mesmo? E eu fui procurar, não é? Claro. E a palavra existe. O que significa escrivinhador? Alguns dicionários dão como escritor de baixos recursos. Tem um que é mais incisivo, mau escritor. E eu sei, eu reconheço as coisas boas que eu faço e reconheço os meus erros. Eu me considero um escrivinhador. Com essa brincadeira eu escrevi durante esses últimos anos, antevendo a minha aposentadoria, escrevi muito, muito mesmo. Escrevi 21 livros. E por incrível que pareça, a grande maioria deles vinculados, contando fatos, relatos da Escola Paulista de Medicina e do Hospital São Paulo, principalmente do transplante de fígado. Esses livros não estão à venda, não são comerciáveis, os que foram lançados estão esgotados, e os outros estão voando aí pelas estantes virtuais de São Paulo e sei de onde mais. Mas desses livros eu quero destacar um deles, que conta toda a história, a minha história, toda a minha trajetória na cirurgia hepática e no transplante de fígado na Escola Paulista de Medicina, no Hospital São Paulo, na Unifesp. Ele tem como título Eu Tinha um Sonho e como subtítulo História da cirurgia hepática e do transplante de fígado na Escola Paulista de Medicina, Hospital São Paulo, Unifesp. A semelhança daquele romance do Noah Gordon, The Physician, ou Físico, eu fiz algo inspirado nele, onde ele conta, ele sai da Inglaterra e vai até a Arábia para aprender medicina. Eu saí de São Paulo e fui até Estados Unidos, eu fui até a França, fui até Buenos Aires, né? E para aprender cirurgia hepática e transplante de fígado. Mas nesse intervalo, a semelhança do físico, eu tive outras atividades. Eu fui assistir um espetáculo, fui assistir um jogo, e eu conto também de permeio as minhas experiências médico-cirúrgicas, algumas atividades sociais, em outras palavras, o Tarcísio como ele foi. E esse é um livro, eu chamaria o ponto alto do Tarcísio, o Escrivinhador. Bem, eu estou quase terminando a minha participação e eu não poderia deixar de fazer duas manifestações. A primeira delas, em 2019, eu fui tomado de espanto por um convite. Eu fui convidado para ir a um congresso do Colégio Brasileiro de Cirurgiões em Brasília, onde eu iria receber um prêmio. Bem, eu era
titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões há muitos anos, mas já estava até aposentado, né? E, mais ou menos, eu vou simplificar o que era esse prêmio. Seria o cirurgião que foi escolhido pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões aquele ano para receber um prêmio. Bom, de modo simples de falar, é o cirurgião do ano, vai, pronto, tá bom? Um mérito cirúrgico 2019. E eu fiquei sabendo de tudo isso, todo esse detalhe, lá em Brasília, perante autoridades muito importantes. E foi muito emocionante ser considerado, não foi o melhor cirurgião do ano, é o cirurgião do ano escolhido, tudo bem. É uma honra muito grande. Que eu questiono, falo, será que eu sou merecedor desse prêmio? Talvez eu não seja merecedor desse prêmio, mas eu fiz uma análise agora recentemente, falei, bom, vamos admitir que eu não seja merecedor, mas será que a Escola Paulista e o Hospital São Paulo não são merecedores desse prêmio? Aí eu não tenho mais dúvida, eu tenho certeza que a Escola Paulista e o Hospital São Paulo são merecedores do prêmio Cirurgião 2019. Então é por isso que com muita alegria, com muito prazer, eu transfiro e eu entrego nas mãos da Escola Paulista, do Hospital São Paulo, esse prêmio do qual eles são realmente merecedores. E eu vou lembrar, quando eu lembro isso, às vezes eu engasgo, eu vou lembrar, no Hospital São Paulo, eu fiz a minha primeira apendicectomia e fiz o meu último transplante. E eu quero deixar um presente para vocês. Eu sempre gostei muito de frases. Eu sempre presenteio as pessoas com frases. Eu acho que uma frase bem dita, bem colocada, bem analisada, é um presente. E eu tenho duas frases para dar de presente para vocês. A primeira frase é para os alunos, para os estudantes, para os epemistas. Abre aspas. Nunca desista dos teus sonhos, porque se o fizer, você continuará existindo, mas deixará de viver. Fecha aspas. A outra frase é para os meus sucessores, que ainda estão trabalhando no Hospital São Paulo, na Escola Paulista, ou que venham a trabalhar, a atuar, a ensinar na Escola Paulista e no Hospital São Paulo. Aspas. Eu plantei os meus sonhos aonde vocês estão pisando agora. Pisem com muito cuidado. Vocês estão pisando nos meus sonhos. Fecha aspas. Com essas duas frases, eu me despeço, agradecendo a minha Escola Paulista de Medicina, ao meu Hospital São Paulo, à SPDM, aonde eu deixei praticamente meio século da minha vida. Muito obrigado, Escola Paulista. Muito obrigado, Hospital São Paulo.